Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 25 de março. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui embaixo do vídeo tem um botão inscreva-se. É só clicar nele, deixar o sino das notificações ativado e aproveitar ao máximo o conteúdo existente e o conteúdo, os novos vídeos, né, que serão publicados por aqui, principalmente na parte de análise. Indo aqui para a nossa análise de fechamento do dia de hoje, vou falar aqui sobre o Ibovespa, o mini índice, o mini dólar, depois vem falando de que PTR4, Vale 3, Multi 3, BBDC4, LRN3, BRDT3, EQTL3, STBP3 e JBSS3. Então, os ativos que serão comentados aqui. Começando pelo Ibovespa, bom pregão hoje, alta de 1,6%, está dentro do leilão de fechamento, então nem todos os ativos saíram do leilão, mas vindo para um bom fechamento, só que ainda não conseguiu basicamente superar nenhuma resistência relevante, ou seja, um primeiro ponto aqui de avaliação, na minha opinião, está ali em cima da média dos 114 mil pontos, uma região também que foi bem testada aqui e se sustentou acima agora, pode funcionar como uma resistência. O ponto interessante dessa subida é que o mercado não engata uma sequência aqui, que isso aqui seria um sinal mais forte de queda. Tá? Mas dentro do que eu venho falando, não tem uma expectativa tão forte de queda no primeiro momento, ou seja, sendo mais pessimista, lá na casa dos 105 mil pontos, seria a região um pouquinho mais relevante de suporte, onde pode parar inclusive até se você viu dentro aqui do aplicativo DVinvest, eu fiz uma análise escrita em PDF do Ibovespa, mostrando justamente esse cenário. Quais são os cenários? O primeiro aqui, de romper na próxima semana, anular essa formação de topo descendente, criando-se um viés de alta, criando-se uma tendência de alta de curto prazo para o Ibovespa, que seria o Ibov voltar para cima desse nível aqui. A outra possibilidade, comentada na análise PDF, é de ter algo aqui para baixo. Isso falando da análise do gráfico semanal. Lá dentro dessa análise eu também falei das estatísticas nos últimos 23 anos de fechamento de cada mês, como é que se comporta cada mês, e já olhando um pouco para o mês de abril, já comentei isso dentro dessa análise em PDF. Então, outro cenário seria vir aqui testar essa região, ou mesmo parar em cima dessa região aqui de suporte, e voltar a subir para voltar a se recuperar, pelo menos anular a atual tendência de baixa do gráfico semanal. Então está num momento importante. O que eu menos olharia, que ainda não dá para se descartar, é ficar preso entre as médias aqui, um cenário ainda mais chatinho operacionalmente. Mas, enfim, com essa alta do pregão de hoje, pelo menos diminui a chance de ter algo muito relevante para baixo. E o que aumenta a chance da primeira opção aqui, da primeira chance de movimento de já começar a próxima semana anulando esse candle aqui, é ter mais um pregão vindo um pouco mais para cima aí dos 114 mil e melhor ainda conseguindo ali se aproximar ou fechar acima dos 115 mil pontos. Seria o sinal um pouco mais relevante de perda de força por parte dos vendedores. Mas nesse momento, se a gente olhar até para o gráfico de 60 minutos, dá para perceber que a tendência ainda não foi alterada, apesar do bom movimento de subida. Então ainda existe essa expectativa aqui de poder ter algo para baixo. Seguindo, vamos falar aqui dos futuros. Lembre-se, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, o joinha, agradeço demais por sua valiosa audiência. No mini índice, nós temos aqui um dia aí de alta, voltando justamente para a zona de resistência, no gráfico ali na média móvel de 13 períodos, aqui no gráfico de 60 minutos, é o que eu falei agora do Ibovespa, topo e fundo descendente, movimento longo para cima. Então aqui ficando já entre as médias, que é a região que tende a ficar um pouco mais indefinido, um pouco mais enrolado. Abriu subindo, vou jogar até no gráfico aqui de 10 minutos, abriu subindo, dá para olhar já a possibilidade de abrir uma compra de fundo ascendente. Subiu mais, gerou fundo ascendente ou pivô de alta, principalmente fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ficaria mais para compra, mas de olho nesses topos aqui anteriores, que são pontos de resistência e possíveis objetivos para compra de day trade no próximo pregão. Se abrir caindo para baixo desse nível aqui, ó, pouco mais forte, perdendo toda essa região aqui, região primeiro de suporte na faixa do 113.575, depois na faixa do 113.330. Veio mais forte para baixo, volta, testa a média, gera topo descendente, foco em buscar a operação na ponta vendedora no mini índice. O ideal seria para baixo de tudo aqui, eu vou pegar o gráfico de 60 minutos, gera uma primeira hora de pregão já vindo aqui para baixo da média,
aumentando a chance de ter um movimento para baixo e aí apoiando o topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Resistência mais relevante pelo G60 aqui seria essa região de topo na casa dos 114,755. Depois aqui do mini índice, vamos falar do mini dólar, que no dia de hoje apresentou boa alta, foi lá bater nos 478 a 486, gráfico de 60, a alta de hoje, quando eu falo apresentou, ainda está dentro do, tanto o mini índice quanto o mini dólar, vai até às 18 horas. 0,6% aí dentro do dia, foi lá, bateu na zona de resistência, gerou a possibilidade de trabalhar numa venda contra a tendência no gráfico de 5 minutos, volta, bate de novo nesse patamar, mais uma alternativa de se tentar buscar a venda mais próximo possível da região dos 478 a 486, e agora fica num processo um pouco mais de indefinição do preço, ou seja, em cima de um nível de suporte. Abriu subindo, próximo pregão, como já está perto e já testou 2 vezes, se abrir subindo e passar a gerar sinalização de alta acima da região, desde o patamar de 400, fundo ascendente no G5, ou no G10 para cima dos 472, ou melhor ainda, para cima do patamar de 476,5, trabalharia mais na ponta compradora. Abriu caindo, caiu aqui, gerou topo descendente para baixo dessa região de suporte que está sendo perdida, que está tentando ver se sustenta acima dos 664, sinalizações de baixa para baixo desse patamar, focaria em venda, daria para trabalhar com venda de day trade, tentando pegar no próximo movimento de queda para essa região aqui mais significativa de suporte, mais dentro ali de um patamar de 645,5. Ações, PTR4 no pregão de hoje se recuperou bem, ela abriu caindo, chegou a lá fechar o gap, que era um caminho mais provável do preço aqui, testar esse patamar de suporte. Mais uma também que eu comentei, quem assistiu ontem os stories que eu coloquei no @dvinvest, falei do momento importante, inclusive até da análise especial que existe da Petrobras, da PTR4, falando sobre o momento importante que está o ativo e também a própria Ibovespa, que é a questão justamente que você tem uma tendência de alta de prazo maior, um gráfico mensal do Ibovespa, e uma tendência de baixa no prazo menor, que é o gráfico semanal. Então o mercado fica mais indefinido. Só que agora a última informação que nós temos, tanto na Petro quanto no Ibov, é de sinalização de topo descendente. Então algo relevante para mudar esse cenário é o retorno do preço para cima da máxima desse topo que foi gerado nessa semana, que é voltar para cima, no caso da Petro, para cima de R$ 24,13. A manutenção da Petro acima da região dos 23 já é um bom sinal, já é algo positivo. A ação voltando aqui a superar a máxima desse candle, aqui vai acontecer o que eu vi em diversos ativos no pregão de hoje. Se entrar comprando a superação da máxima desse candle com stop aqui embaixo, você tem um stop grande para proximidade da resistência. Então, vários ativos geraram algo parecido, com stop realmente muito longo, e aí a questão de relação risco-retorno para o topo já não é boa, e se for uma relação risco-retorno de exigência para cima, também piora a situação. Mas, enfim, é um sinal positivo para quem entrou comprando ou está comprado nessa ação. A mínima do pregão de hoje é um ponto mais relevante ainda de posicionamento de stop, porque bateu no suporte dos 22,34, então dá para colocar para baixo dos 22,16 em R$ 22,15. E o desafio em termos de resistência continua sendo aqui região em torno de 23,25. Depois tem ali o 23,52 e o ponto mais alto ali na faixa de 24,08. Vale 3, ativo que terminou o pregão de hoje com queda de 0,76%. Para quem entrou comprando contra a tendência ontem, hoje teria acionado stop. Dalton acionou stop, mas voltou lá para cima. Voltou só, mas teria acionado stop. Stop de oscilação teria acionado. Fechamento não. Vou até falar sobre isso na Multi3. Mais uma vez, vale para que eu busque alguma entrada um pouco mais interessante, pelo menos com a expectativa maior de retomada da tendência de alta de curto prazo, que nesse momento, pelo gráfico diário, é tendência de baixa. Quando falo tendência de baixa, não é de todos os pregões fecharem em queda. A tendência de baixa é que o caminho mais provável do preço é fraqueza para subir e força para cair. É basicamente esse significado quando fala em tendência de baixa. Qual o desafio principal aqui? É essa região de por volta ali dos 94,45 até 94,80. Enfim, acima dos R$ 95,00, R$ 94,80 chama atenção para compra em Vale 3. Aqui nesse momento ainda não chamaria muito a minha atenção para entrada, a não ser que o preço dê uma esticadinha aqui para baixo, se afaste da média móvel de 13 períodos, bata num nível de suporte para buscar uma compra de fundo que não é mais ascendente, descendente.
Legal até se testasse a média móvel exponencial 3 períodos ali perto dos R$90 do gráfico semanal. Multi 3, encerramento da posição comprada. Por quê? Porque o ativo a gente tinha feito essa entrada aqui, que tinha um topo muito próximo, ela terminou respeitando essa região de topo. 1, 2, 3 candles. O stop estava aqui, foi reposicionado para cá. Em encerramento da posição na abertura ali do pregão, a ação terminou, mesmo que tivesse mantido o stop lá abaixo, teria acionado o stop aqui embaixo. Gerou um pregão com alta ainda de 1,41%, mas Dalton, não dá para entrar comprando de novo? Para mim não encaixa essa entrada. Não vejo uma forma de entrada aí. Dá para arriscar a entrada para quem é um pouco mais arrojado com stop aqui embaixo, mas para mim ainda não encaixa. Se continuar aqui enrolada desse jeito aqui assim, fazendo algo parecido, aí eu animo mais de buscar uma compra aqui. Mas aqui em cima, muito dentro da zona de resistência, a preferência seria olhar para cá e olhar principalmente para fundo ascendente no gráfico de 60 minutos para cima dessa região dos R$23,65, lá os de 60, ó. Ou fica aqui de lado e gera pivô de alta para abrir uma compra, ou sobe e passa a gerar fundo ascendente acima dessa região aqui. Tá? Então, sinalizações de alta para cima dessa região de 23,60, 65, alternativa de se buscar alguma compra pelo G60 da Multi 3. A próxima ação a ser falada, só para mencionar aqui o resultado da operação, né? Faltando colocar aqui o resultado da operação, que é uma perda de 1,15%, isso representou uma redução de 0,1% do capital total. No final das contas, a gente está aqui no mês de março com menos 2,12% de rentabilidade negativa nesse mês de março. Seguindo aqui para os próximos ativos, vou falar agora de Bradesco, BBDC4, que no pregão de hoje gerou um engolfo de alta no gráfico diário. Aí eu falei da situação lá da Petro, aqui também mais clara, resistência muito em cima e o stop muito longo, muito aqui embaixo. Pode ter um movimento de subida? Sim, pode ter esse movimento de subida. Eu até guardaria um pouquinho mais aqui embaixo, que seria mais interessante a entrada, na minha opinião. Até considerando o próprio candle do gráfico mensal, já é um candle realmente com uma volatilidade bem grande. Então, uma volatilidade bem grande que tem aqui um nível de resistência importante na faixa aí dos 27,06. E aí entrar em 26,62 com 27,06 do gráfico mensal como resistência, fundo anterior, tem um risco muito maior, a relação risco-retorno desfavorável. Por esse motivo não abri entrada. Agora, para olhar para uma compra com uma stop mais curto e aí sim gerando uma melhor relação risco-retorno, seria através de um fundo ascendente no G60, acima da média móvel 3 períodos, ou mesmo um pivôzinho de alta, tentando pegar um movimento mais curto para essa região que eu acabei de mencionar de resistência. No semanal a resistência está em R$ 27,55. E aqui no G60 a sequência de zona de resistência para o papel. Mas é uma sinalização positiva para quem ainda permanece comprado no swing trade ou no curto prazo. Em cima de Bradesco, a mínima do pregão de hoje é um ponto de referência para estabelecer um stop ali na faixa dos R$ 25,79. Depois disso, vamos falar aqui de Lojas Renner, que fechou o pregão muito bem. E aí aquela questão que eu falei do tamanho do candle para o stop aqui embaixo. Né? É um engolfo de alta em cima de vários candles que aumenta a probabilidade de se ter algo mais para cima. Diante desse cenário e de se ter ali, por exemplo, buscar uma região de 3 topos anteriores por volta de R$ 43,83, você tem uma diferença daqui para cá, em termos das resistências, em torno de uns 2,5% e até a mínima você tem 6,9% de stop. Então, relações com retorno desfavorável. O que dá para se fazer é algo que eu comentei agora, em cima de BBDC4, olhar para o G60, monitorar ali retorno do preço, por exemplo, em cima dessa região de topo anterior, fundo ascendente ou pivô de alta, daria para arriscar a compra com stop mais curto pelo gráfico de 60 minutos em cima de Lojas Renner. Quem está posicionado de alguma forma e quiser trabalhar com stop mais bem posicionado, mais bem protegido, vamos dizer assim, em R$ 39,95. Outra que fez algo parecido, só que não conseguiu gerar a superação da máxima do topo anterior, fez só um engolfo de alta, foi a BRDT3, que proporcionou também ali o retorno para cima da média, depois de ter fechado abaixo. Entrada aqui, você tem esse nível aqui e esse outro nível aqui, ou seja, você tem um espaço ali para testar uma resistência em 1,6% de diferença e aqui com 2,5% de diferença. E o tamanho do stop da operação ficando ali na faixa 6,6%.
mas é um sinal positivo. Quem também está posicionado, stop está mais claro aqui abaixo, mais bem protegido abaixo da mínima de hoje, em R$ 20,79. E a forma de entrada é a que eu acabei de mencionar. Anulou a tendência de baixa no G60, um único movimento de subida, retorno do preço, geração de fundo aí acima da média, também alternativa de entrada usando um gráfico de menor periodicidade, com o objetivo de reduzir o tamanho do stop da operação e tentar pegar uma melhor relação risco-retorno pelo risco que vai assumir com um stop mais curto. EQTL3, também outro candle gigantesco aqui para cima, alta de 6,95%, superando o topo anterior, basicamente confirmando a sua tendência de alta, que tinha gerado um sinal de fraqueza muito forte aqui. Quando volta para baixo dessa região e mantém-se forte para baixo, ela volta para cima de toda essa região. E a alternativa seria principal na parte de G60, da mesma forma que eu comentei nos demais ativos. Stop para quem já está comprado aqui embaixo, resistências relevantes aqui. Daqui para cá você tem stop de 8%, daqui para os topos mais importantes você tem 4,75%. Então, relação de risco-retorno totalmente desfavorável aqui. A alternativa sempre vai ficar em cima do gráfico de 60 minutos, em cima de um fundo ascendente. Então, ativos que eu estou destacando aqui que podem ser monitorados a partir do próximo pregão em busca de oportunidade pelo gráfico de 60 minutos. STBP3 terminou o pregão de hoje, pegar o gráfico diário, terminou o pregão de hoje com boa alta de 3,36%. A ação fazendo isso aqui, ficando algo parecido com a tendência indefinida, mas ainda com viés de alta, levando em consideração o gráfico semanal. Entrada aqui em cima de zona de resistência, com a alternativa, se tiver mais 1 a 2 pregões aqui para baixo, se afastar um pouco mais dessa região, daria para arriscar a entrada de um fundo ascendente. Outra forma de entrada, deixa eu colocar o semanal aqui voltar ao G60, caso dê uma patinada aqui, gere pivô de alta, também outra alternativa de arriscar a entrada, mesmo que esteja próximo dessa resistência, mas seria trabalhar com stop aqui, tentando pegar a continuidade do movimento de subida. Desafio importante pelo gráfico de 60 minutos na faixa dos 6,90 até a região dos R$ 7,00, número redondo, que é aqui a resistência do diário, é em R$ 6,84. JBSS3, ativo que foi selecionado aqui, ó, no meu perfil no Instagram, foi voltado lá para falar de JBSS3 no pregão de hoje. O ativo veio aqui, está tentando romper essa máxima, tentou uma vez, não conseguiu, fechou lá embaixo, hoje abriu com gap, tentou de novo, não conseguiu fechar acima, mas está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, curto a médio prazo, JBSS3. Gera compra aqui? Para mim não, porque é um rompimento já com um movimento mais longo para cima, e aqui eu não olharia muito para a questão do G60, eu olharia mais para a questão do diário mesmo, de se ter alguma lateralização aqui para comprar um pivô de alta nesse ativo. Preferencialmente um pivô de alta, alguma sinalização positiva de alta para cima dessa região de topos anteriores, ou seja, falando de um nível ali um pouco mais baixo, para cima da região indo na faixa de 27,65, 27,70. O mercado patinou aqui, ó, ficou aqui assim, gerou sinal de alta para cima dessa região, dá para abrir uma compra aí de swing trade em cima de JBSS3. Para quem está posicionado na ação nessa compra aqui, qual a primeira opção de stop? Abaixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, abaixo da última mínima ascendente do gráfico diário, ou seja, depois dessa mínima aqui que era descendente, teve uma sequência aqui de mínimas ascendentes e essa aqui é a última mínima ascendente, já passando aqui de 1, 2, 3, 4, 5 mínimas ascendentes. Perdeu essa mínima, um dos sinais de saída em cima da zona de resistência. É isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise de fechamento, um grande abraço e até o próximo pregão.